Oi pessoal, conforme prometido lá no vídeo do unboxing desses holofotes de LED, hoje eu vou ensinar para vocês como faz a instalação desses holofotes. Tem muita gente que nunca mexeu com a parte elétrica, ou nunca fez uma instalação de uma luminária ou uma instalação de um holofote desses. Então eu vou ensinar, esse vídeo é basicamente para essas pessoas que não entendem, não conhecem, nunca fizeram instalação elétrica. Eu vou ensinar para vocês como que faz, como que vamos instalar esses LEDs. Bom pessoal, depois do vídeo do unboxing, muita gente me perguntou se eu tinha comprado, se esses holofotes eram iguais, se eu ia deixar um vermelho e o outro azul, como que eu iria utilizar isso. Os dois holofotes são iguais, tá? Eles vêm dentro da caixinha, com suporte, os parafusos, o controle remoto e o holofote, basicamente. Eu comprei os dois iguais, os dois são RGB, ou seja, eles têm a luz azul, vermelha e verde. E eu vou instalar os dois juntos e vou deixar os dois ligados no branco. Por que ligado no branco? Porque no branco todas as luzes, todos os LEDs vão estar acesos. Dessa forma eu consigo deixar o máximo do azul, o máximo do vermelho e não fica ruim de observar, porque o verde também está ligado, apesar das plantas não utilizarem o verde, para nós humanos fica muito mais agradável de olhar as plantas quando a iluminação é branca. Aqui dentro da caixa vem um pacotinho com os parafusos do suporte. Vamos abrir aqui para mostrar. Vem uma pequena arruela de pressão e um parafusinho. No caso desse holofote aqui, é um parafuso sextavado. Vou mostrar aqui na câmera. É um parafuso sextavado. Ele não vem com o parafuso que você vai fixar, seja na parede ou na madeira. Ele só vem com os parafusos que prendem a haste aqui do holofote no próprio holofote aqui. Então, para apertar esses parafusos aqui, você tem várias opções. No caso, esse parafuso é o número 10. Você pode usar uma chave de boca para fazer o aperto deles. Você pode usar uma chavinha dessa aqui, que ela regula o tamanho do parafuso. É bom você experimentar, colocar o parafuso e tirar ele antes de fazer isso lá no local onde você vai instalar, porque você pode ter dificuldade por conta do parafuso estar sendo colocado a primeira vez. Você pode ter dificuldade com ele. Então o ideal é você pegar aqui, faz um teste só com o parafusinho, coloca ele, aperta ele até o final, depois você tira, para ver se a rosca está correta. Alguns holofotes vêm com um parafuso diferente. E para esse parafuso você vai precisar de uma chave especial, que é uma chave Alli, que ela entra no parafuso para poder fazer a pressão aqui, para poder atarrachar ele. Na hora da instalação, você tem duas opções.
Primeiro você vai instalar o suporte na parede ou na madeira. Se você for instalar na parede, você vai precisar de um parafuso com bucha e uma arruela, porque a passagem aqui é muito grande, então só o parafuso ele não vai segurar. Você precisa ter uma arruela para esse parafuso. Você vai furar a parede, colocar a bucha e o parafuso. Vai apertar. Eu prefiro colocar sempre só no furo do meio. Ele vem com 3 furos. Você pode colocar esses 2, ele vai ficar fixo. Mas se você colocar só no do meio, você tem possibilidade de ajustar não só o holofote quanto o suporte. E aí fica muito mais fácil para você ajustar a direção. Se for implantar, se você for instalar na madeira, você vai precisar da arruela e um parafuso de rosca soberba para prender o suporte diretamente na madeira. Antes de instalar os holofotes, você precisa fazer a instalação elétrica. A instalação elétrica você pode fazer simplesmente uma extensão. Essa extensãozinha, ela vai ficar ligada. O certo é você ligar num timer. Esse aqui é um timer analógico, que é o mesmo que eu utilizo ali, onde você vai fazer a programação da hora que vai ligar e a hora que vai desligar as luzes. Você pode fazer isso na tomada, mas você vai ter que acordar todo dia, na hora que o sol nasce, e ligar a luz. E todo dia, na hora que o sol vai se pôr, você vai ter que ir lá desligar a luz. Isso fica inviável. Você tem que colocar um timer. Isso não é caro. Custa uns R$50 um timer desse, para fazer o controle da iluminação. É bem tranquilo. Esse timer, ele vai ser, você pode colocar diretamente numa tomada e puxar, liga aqui a instalação elétrica e puxa para onde vai ficar preso os holofotes. Se você não tem uma tomada próxima, ou se você quer colocar o timer junto lá com as suas plantas, você pode utilizar uma extensão para o timer. Então, você vai puxar uma extensão, conectar o timer e aqui você conecta a parte elétrica que vai para as suas plantas, que vão para os holofotes. Eu vou mostrar como faz a instalação elétrica dos holofotes utilizando essa extensãozinha. Eu não vou precisar disso para colocar esses holofotes lá, porque a minha instalação elétrica lá já está pronta. Ali eu vou apenas tirar o holofote que está hoje ali e colocar esses 2 no lugar. Só que ali vai ficar difícil de vocês verem como é feito isso. Então eu vou mostrar aqui e depois eu vou fazer lá. Vocês não precisam ter um monte de ferramenta para fazer isso. Um alicate de bico, como esse aqui, é o suficiente. Mas como eu tenho um monte de ferramenta, eu vou usar esse desencapador de fio aqui para facilitar a minha vida. O mesmo pode ser feito, você vê, ó, eu desencapei um pouco mais o fio, o mesmo pode ser feito com o alicate. Eu dou uma mastigadinha aqui no fio e puxo. Os fios do holofote, ele costuma vir com essas 3 cores: marrom, azul e esse fiozinho que é amarelo e verde. O amarelo e verde é o fio terra.
Se você tem a instalação de fase neutro e terra, você pode usar os três. Se você não tem o terra na sua instalação, só tem uma tomada simples com duas pontas, então você vai isolar esse fio, o terra, e vai utilizar esses dois, o fase e o neutro. Não tem problema a posição que você vai colocar eles lá na tomada, tá? Não vai fazer muita diferença. Não esqueça de utilizar uma fita isolante. No caso, a minha fita isolante ela é colorida porque acabou a minha fita preta. A fita isolante preta acabou. E eu tenho fitas de diferentes cores para marcar qual a fiação que eu estou utilizando. Isso eu usava muito quando eu tinha aquário marinho. Então, primeiro passo, vou isolar esse fio terra. Não precisa nada muito incrementado. É só colocar uma fitinha para ele ficar bem isolado aqui. No caso, isso aqui é fita isolante, tá, gente? De boa qualidade. No caso, para fazer a instalação de não é nenhum olho de santo. Você vai fechar um lado, passar a fita isolante, deixa eu abrir mais aqui. Vai passar a fita isolante aqui, depois você vai juntar o outro lado, junta aqui e passa a fita isolante. Eu vou mostrar como você vai fazer com dois agora. Por isso que eu não vou passar a fita isolante. Senão isso vai dar um trabalhão. Para fazer com dois, não tem muito mistério, é a mesma coisa. Eu já vou isolar o fio terra, que é o verde e amarelo. Imagina que essa aqui é a fiação que está lá. Eu vou prender o holofote e vou passar a fiação, juntar o marrom com o marrom e prender ele em um desses aqui. Pronto, agora eu vou pegar esses três que eu uni aqui, os dois fios marrons e o fio que está chegando com energia, e eu vou encapar tudo com fita isolante. Vamos fazer bem isso aqui, dar uma volta. Faz de novo. Pronto. Bem isolado. Agora eu vou juntar os dois azuis. Eu vou juntar os dois azuis. E juntar aqui com o outro fio de luz. E agora isolar. Ó, eu passei do fio, dobrei aqui e agora vou voltar.
é um básico de instalação elétrica. Nem é assim. Os eletricistas aí profissionais vão até me xingar que é uma que dava para fazer melhor. Mas isso aqui já vai estar tudo isolado e não vamos ter nenhum problema de curto. Não, lembrando que a gente não vai ficar jogando água nisso aqui. O local onde ele vai ficar, ele não vai ficar do lado de fora da casa pegando chuva. Ele está num local que não pega água, então isso aqui é o suficiente de isolamento. Não há necessidade de fazer nada muito além disso. Se você for fazer uma instalação elétrica do lado de fora, onde pega chuva, não pode ser desse jeito, tem que ser uma coisa mais profissional. Agora vamos ver esses holofotes funcionando. Eu vou pegar eles aqui, como já está instalado. Vamos ver eles funcionando agora. Já estão instalados, eu vou ligar aqui, ó. Os dois estão no vermelho. Vamos pegar um controle, ó, eles estão mudando de cor automático aqui. Vamos desligar. O controle remoto, ele vem com esse plastiquinho aqui para não gastar a bateria. Você vai puxar esse plastiquinho e ele já começa a funcionar. Vamos ligar de novo aqui o holofote e vou ligar ele aqui no branco. Pronto. No branco ele vai ficar com todos os LEDs acesos. Se eu deixar assim, além dele utilizar todos os LEDs, vai ficar mais fácil da gente enxergar a planta. Você pode modificar. Não precisa usar mais do que um controle remoto, porque ele vai captar igualmente. E os dois holofotes vão funcionar ao mesmo tempo. Vamos botar aqui vermelho, verde, azul e o branco. Pronto, eu vou deixar no branco quando tiver instalado lá. E assim ele utiliza todos os LEDs. Então, pessoal, sempre que eu incluo um holofote novo, mais forte aqui, eu faço a substituição e a troca aqui dos holofotes. No caso, as prateleiras desse lado são as que pegam menos sol. Então eu vou trocando, geralmente, nessa direção. Depois eu passo para as prateleiras de cá. Só que a prateleira que queimou foi aquela ali. Ela pega só um pouco de sol de manhã. Depois essa parte aqui fica só com a claridade do sol. E ó, mesmo ela sem holofote aqui, você pode ver que o piteco ele está crescendo. Ele não escolheu crescer na direção do sol, que era para lá. Ele está crescendo na direção da iluminação artificial dessa prateleira aqui, ó. Ele está vindo para cá. Olha as folhinhas novas, todas indo para lá. E isso acontece muito. As plantas daqui muitas vezes escolhem mais vir para o lado de cá, onde está a iluminação artificial, mesmo estando longe, do que buscar o sol do lado de cá. O que eu vou fazer eu vou tirar esse holofote branco de 30 watts e vou colocar ali, no lugar daquele de 20 que queimou. E vou instalar aqueles dois holofotes de 20 watts RGB no lugar desse de 30. Dessa forma, essa aqui que é a minha prateleira, que é a segunda mais escura de todo o ambiente, ela vai ter muito mais iluminação e uma iluminação mais eficiente. Quando eu instalei aqui, eu prendi
essa tomada aqui que não tinha e trouxe a energia para cá. Eu coloquei o timer aqui e fica fácil de eu mexer nele e programar. E daqui sai a luz para todos os holofotes. Ele vem aqui, divide e vai descendo por trás aqui da grade. E para cada prateleira ele sai e aqui eu faço a instalação. Então aqui no meu caso, o primeiro passo qual vai ser? Eu vou tirar esse holofote aqui, certo? Errado. O primeiro passo vai ser eu desligar ali. E no caso, eu instalei isso aqui. Aliás, ele está preso aqui porque as pessoas têm a mania de desligar ele. Na verdade, eu nem vou desligar aqui. Esse aqui é o botão que desliga tudo. Mas eu nem vou mexer aí, para não tirar essa fita. Eu vou simplesmente tirar aqui a tomada e o timer continua contando, eu não vou ter que regular ele de novo depois. Olha só a diferença do tamanho do holofote de 20 que eu vou colocar agora para o holofote de 30 que estava ali. Agora eu vou prender os suportes aqui para depois poder colocar os holofotes presos no suporte. Para prender o suporte, nada demais. Vou usar 2 parafusinhos de rosca soberba, duas arruelinhas aqui. Aqui ó, arruelinha, parafuso, assim, o parafuso não passa pelo furo. Primeiro eu faço furinho, ponho o parafuso até o final, tiro ele e depois eu prendo. A mesma coisa com outro suporte. Como eu disse, ó, primeiro eu faço o furo com o parafuso e aperto ele até o final. Depois eu tiro e aí eu instalo o suporte. Isso facilita depois na hora de instalar o suporte. Com o furo pronto aqui e esse, agora eu vou instalar o suporte. Suportes no local, não pode esquecer de deixar um espaço entre eles. Agora não são 2 holofotes que eu vou instalar. Eu vou instalar, são 3 holofotes nessa energia que vem por aqui. Então tem ó, o holofote de 10 watts azul e os 2 RGB de 20 watts. Ele é menor até que o de 10 watts. Muito legal. Gostei muito desses holofotes aqui. Ó, isolei todos os terras, fiz o isolamento deles separadamente. Todos os fios marrons eu já conectei aqui, isolei. Agora eu vou conectar os fios azuis e isolar também. Aí, para quem tem dúvida se essa iluminação artificial funciona, eu estou cultivando esse vasinho com essa iluminação há 1 ano e meio. Tá, é com as folhas empoeiradas aqui, que eu vou ter que limpar ele. Mas essa planta está aqui há pelo menos 1 ano e meio somente na iluminação artificial. São várias mudas de ficus panda que depois eu vou utilizar para terminar uma junção de troncos que eu estou fazendo ali. Pronto. Todos os terras isolados separadamente, todos os marrons conectados, todos os azuis conectados e isolados. Agora é só colocar no lugar. Antes de prender lá, vamos fazer um teste. Ó, todos acendendo. Isso, está instalado, só que ele está mudando de cor ali. Vamos colocar ele no branco. Pronto, cor branca. E ele vai ficar nessa cor direto.
Agora eu vou trocar esse de 20 que queimou. Vou colocar esse de 30 no lugar dele. Nesse aqui, como eu estou usando só um holofote, eu vou fazer a ligação diferente, ó. Eu prendi aqui, amarrei, enrolei aqui o fio, né? E agora eu vou fazer o isolamento de uma forma diferente. Ó, em vez de fazer aquele amarradinho de lado, né? Eu fiz aqui, ó, de comprido. Ó, eu enrolei os fios, dobrei para um dos lados e agora eu vou passar a fita isolante. Depois eu posso juntar os dois aqui e isolar, passar uma fita só para eles ficarem aqui juntos. Ó, os dois bem isolados. Os dois bem isolados, separadamente. Ó, pessoal, sinceramente, esse holofote de 30 watts aqui, ele é grande, pesado e ele não vai me ajudar muito com a iluminação aqui. Então eu vou trocar ele assim que possível. Devo trocar por um outro de 20 que tem aqui embaixo, ou colocar esses de 20 watts RGB. Olha, gente, eu tive uma surpresa ingrata aqui. Toda vez que o timer liga e desliga, esse holofotezinho, ele começa de novo esse ciclo de piscar tudo quanto é cor. E se for isso mesmo, não vai dar para usar esse tipo de holofote. Esse aqui não vai dar. Ele tem que manter a memória na cor que eu escolhi. Esse modelo aqui que eu escolhi, ele tem esse problema. Eu não sei se todos têm esse problema, tá? Eu tenho que ajustar a cor dele toda vez. Eu desligo ele e ligo novamente, ele começa esse ciclo. Esse aqui não é legal, ele não pode fazer isso. Pessoal, independente do tipo de holofote que vocês usem, a instalação é exatamente da mesma forma. Então, aqui eu tenho vários tipos de holofote. Eu tenho um holofote totalmente vermelho, totalmente azul, totalmente branco e agora esse RGB. Se ele continuar com isso do ciclo, eu vou desmontar ele e vou ver se eu coloco ele para funcionar sempre no branco. Aí eu vou ver depois. Ficar todo dia mudando essa cor dele vai ser um terror. Bom, pessoal, esse aí foi um vídeo para quem não conhece nada de instalação elétrica. E como eu disse, essa forma de instalação serve para qualquer holofote que vocês utilizem. Bom, eu tive uma surpresa um pouco ruim, né? Porque os holofotes eles não estão funcionando da forma que eu gostaria que eles funcionassem. Esses holofotes RGB. Toda vez que eles ligam, eles começam aquele ciclo de colorido. Eles começam a ficar mudando as cores automaticamente. E isso não é legal. O legal é quando você escolhe uma cor e ele vai ligar e desligar sempre naquela cor que você escolheu. Eu vi que mesmo com o controle remoto, se eu ligar e desligar ele no controle remoto, ele volta àquele ciclo de colorido. E isso não é bom. Como eu não me dou por vencido facilmente, provavelmente eu vou desmontar ele, aqueles holofotes, e ver se eu consigo colocar eles para funcionar só no branco, que assim eles acendem todos os LEDs de uma vez, e aí eu dispenso o controle remoto. Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Deixa aí um like, faz um comentário, diga se o holofote que vocês escolheram também tem esse problema ou se eles guardam na memória a cor que vocês escolheram. Eu também, pessoal, eu tenho um vídeo da lumináriazinha de LED que as pessoas eu acho que não viram direito. Se você tiver uma boa quantidade de gente querendo aprender a fazer aquele tipo de luminária,
eu vou comprar o material e vou montar aqui. Então, se vocês querem aprender a fazer aquele tipo de luminária, vai lá no vídeo, deixa seu comentário. E é isso aí, gente. Um abraço, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima.